Eu tenho criado há um mês um jogo de abóboras que lutam contra zumbis e eu acho que finalmente o mundo está pronto para ver a minha obra. Basicamente, esse é um jogo inspirado em Project Lazarus, tá? Ou em Call of Duty Zombies, né? Se você não for tão refinado quanto eu e joga Roblox. Mas a ideia basicamente é que você tem este jogo de sobrevivência de hordas, onde zumbis vão aparecendo e você tem que ir sobrevivendo, eles vão cada vez ficando mais fortes, eles vão vindo em maiores números, e você tem que conseguir outros tipos de armas, expandir a área onde você pode andar no ambiente que você tá, no caso do Project Lazarus é uma escola, e você vai assim, né, conseguindo novos recursos, novas armas, e você vai sobrevivendo cada vez mais e expandindo, né, a sua gameplay, né. Então, vamos nessa, né? Eu quero comentar um pouco sobre como foi o processo de criação do jogo, como ele ainda está sendo desenvolvido e comentar um pouquinho com vocês sobre ele e até prepará-los para o lançamento dele. Então, basicamente, como essa ideia surgiu, né? O que aconteceu? Eu já estava criando outro jogo antes, que eu tenho sofrido bastante para criar nomes para meus jogos ultimamente, mas eu considero chamar ele de Failed Quest, mas se não ele vai só, ele por enquanto é o meu Metroidvania. Eu nunca criei um Metroidvania antes, então internamente é muito fácil de se referir a ele como o Metroidvania. E ele é o Metroidvania. E basicamente eu tava fazendo ele de boa, só que eu olhei pro meu itch.io e para alguns projetos que eu tenho a parte que eu não pus lá, e eu fiquei meio frustrado que eu falei, poxa, né, não tenho nada pronto, nada redondinho, legal, assim, postado em algum lugar. Então eu falei, não, tá legal, eu quero fazer algum projeto curto, que eu vou fazer um projeto redondo, bonitinho, bacana, né, que vai ficar divertido, mas ele vai ser também um projeto, né, simples em partes. Então eu quis fazer algo, de novo, que fosse com começo, meio e fim, e eu percebi que já era ali meados de setembro, eu falei, tá, eu tenho o Halloween, que é uma data que eu acho legal, né, não sei quem de vocês aí é fã de Club Penguin, das festas de Halloween, ou já teve vontade de fazer o Gostosuras e Travessuras, mas eu sou um desses, e hoje em dia com 20 anos nas costas eu acho que é um pouco mais difícil de fazer, mas enfim. Então, tipo, eu falei, pô, Halloween é uma época legal, eu gosto um pouco da estética, e eu acho que dá pra brincar com essa ideia. E aí, né, surgiu essa coisa do não, vai, de várias possibilidades, vamos fazer um jogo igual o Project Lazarus. Só que aí que mora a questão, tá? Eu não sei programar jogos em 3D, não que o Unity não permita isso, não que, né, tipo, o que eu programo para um jogo 2D será totalmente diferente do jogo 3D, mas é um pouco diferente, então eu falei, tudo bem, vou me focar em fazer um jogo 2D, até porque eu acho que é da hora, eu quero me focar mais, me especializar mais nisso, então eu vou me prender um pouco mais nessa área, e eu acho que pode ser divertido as formas como eu ter que adaptar um jogo 3D, né, para o 2D, apesar de tentar manter essa ideia, né, arcade, de rounds e tudo o resto. Então foi essa a minha ideia. E assim foi surgindo então o jogo. E o que eu aproveitei para fazer esse jogo, inclusive, é que eu já tinha os sprites das abóboras feitos um pouquinho antes. Ainda em setembro, eu tava, né, viajando e tudo. E eu cheguei a ver umas abóboras de Halloween, né, decoradas e tudo, achei legal. E eu falei, tá, eu vou tentar fazer uma pixel art disso. Eu tava num dia que eu tava meio doido, eu tava impaciente com as coisas, então eu lembro de estar escrevendo uma historinha, aí tipo um conto que eu acabei abandonando, mas enfim, eu tava escrevendo ele, aí eu passava tipo um minuto escrevendo o conto, eu parava, ficava um minuto fazendo a pixel art, eu fiquei pulando entre várias tarefas naquele dia, foi uma coisa meio doida. E durante esse período eu acabei criando essa abóbora, né? E eu achei ela legal, achei bonitinho e tudo. Eu até usei essa paleta de cores meio estilo Game Boy, né? Que só tem 4 cores. Não é a paleta do Game Boy, a do Game Boy é um pouquinho mais fria, eu diria. Ainda assim, eu acho é uma paleta legal. É uma paleta que eu fiz imitando, que eu usei um aplicativo do celular, então não peguei o código certinho da cor, só meio que improvisei. E aí surgiu essa paleta. E a partir desse momento eu falei, tá, essa vai ser a paleta do jogo. E aí, né, eu criei essa primeira abóbora, só que eu fiquei um pouco inseguro com ela, não sabia se ela era abóbrica o suficiente. Então eu falei, tá, eu vou criar outra abóbora, e aí que surgiu a segunda abóbora do jogo. Que ela foi feita para ter um formato um pouco mais de abóbora mesmo, não ser muito redondinha, perfeitinha, e ser, né, tipo, o que eu acho que parece mais abóbrico. Isso é um termo, né? E assim surgiu basicamente os dois principais personagens, inclusive para eu testar o quão abóbrico o primeiro era, eu decidi fazer um teste cego com alguns amigos meus um dia. Porque na prática, tipo, é complicado quando você faz tipo um desenho de uma ave e você chega em alguém e fala, ah, isso parece um pássaro. Porque a pessoa já vai saber que ela tem que ver um pássaro, então prejudica a análise da pessoa. Mas eu não, eu cheguei e eu falei, não, o que você vê aqui? É tipo aqueles psicólogos, assim, tipo, o que você vê nessa imagem? Eu joguei o celular assim na mesa, eu lembro, a roda ali conversando, eu falei, o que vocês veem nisso? E aí foi uma abóbora, eu fiquei contente, né, satisfeito.
Eu já ia usar o sprite de qualquer forma, mas foi legal saber que ele estava mais funcional, né? E aí, pois bem, ficou definido esses dois sprites, né? E com os sprites definidos, isso me poupou algum tempo, francamente, né? É sempre maravilhoso trabalhar com coisas que você já terminou no passado. E aí eu só tive que começar a programar o jogo, né? E eu aproveitei para me organizar um pouco. Geralmente quando eu vou fazer algum projeto pequeno ou grande, eu gosto de me organizar nas tarefas que eu tenho que fazer no jogo. Tipo, então programar o jogador, programar os inimigos e algumas coisinhas do tipo, eu coloco algumas etapas para eu sempre lembrar o que eu tenho que fazer e eu não me perder no processo, né? E se o projeto ele se estende por algum tempo, às vezes a memória começa a falhar uma hora ou outra, então eu sempre gosto de ter alguma coisa acontecendo para me salvar de mim mesmo, que às vezes eu não me ajudo. E aí eu criei então essa grande planilha, né, nesse Google Planilhas, né, onde eu coloquei todas as tarefas que eu tinha que fazer e que data eu imaginava terminar essas tarefas, para tentar fazer um cronogramazinho, né, e essa era a minha expectativa. Acabou que esse cronograma já tá um pouco, eu nem tô olhando para ele mais, eu só tô olhando para as tarefas mesmo. Mas ele também serviu para me dar algum norte, né? Então nessa planilha eu fiz duas metas. Uma é uma meta de lançamento, que eu quero pelo menos ser isso no lançamento. Que vai ser, se tudo tipo eu não conseguir adiantar nada, vai ser por volta do dia 28 de outubro. E se eu conseguir, né, e existe uma segunda meta, que são de coisas adicionais que eu gostaria de adicionar, antes se possível antes do lançamento, mas se não, eu adicionaria depois, sem problemas. Talvez não tudo, porque eu quero que esse projeto acabe, e acabe mesmo algum dia. Eu não vou ficar eternamente atualizando ele, mas eu estaria disposto assim, passar mais algum tempinho corrigindo bugs, porque Jesus, né? É a vida do programador ter novos bugs e também fazer outras coisas, então, né? Fui meio que nessa linha. E aí eu fui começar a programar o jogo, né? De boa, e você vai fazer o básico, tá? Se você já fez outros projetinhos, essa parte inicial ela é bem prática, né? Até em partes. Você vai decorando o que tem que fazer, você já tem tutoriais salvos de que coisa você vai ter que programar lá e cá. Então, como eu faço o personagem andar, como eu faço o personagem pular, como eu faço ele detectar dano. Você vai fazendo coisas que você já fez algumas vezes anteriormente, então é até meio prático, meio dinâmico, rápido. Você vai ali e pá, da hora. E de novo, tutoriais, eu mesmo, pra fazer pulo. Hoje em dia eu tô decorando o código, então eu consigo fazer por mim mesmo, tá? Mas por muito tempo eu usei um tutorial, por exemplo, de como fazer pulos melhores, né? É o Better Jumps, se não estou enganado o nome do vídeo. É um vídeo de 5 minutos, de alguns anos atrás. E ele ensina mais ou menos como você vai fazer no Unity um pulo que a altura do pulo muda de acordo com o tempo que você segura o botão. E cara, isso salva vidas, sinceramente, né? Hoje em dia eu não uso o mesmo código que o dele, mas eu já sei a lógica por trás do código, então eu consigo meio que tipo replicar sem usar algumas coisas de física do Unity que eu particularmente não entendo tanto quanto o cara entende. Além disso, né, tem outras coisas, por exemplo, esse projeto quando eu tava programando o jogo, né? Fora essa questão do pulo variável, o pulo ele tem outra dor de cabeça muito interessante que eu tive que dar o braço a torcer pra pesquisar um pouco, né, pra resolver o problema. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de tentar fazer as coisas na raça. Eu até mesmo pra aprender o básico, eu vi alguns tutoriais, etc, né, fazer um mini joguinho, mas eu nunca nem terminei o jogo do tutorial, saca? Tipo, chegou num ponto onde eu fiquei confiante, eu falei, ótimo, eu já estudei o bastante, eu sei o que eu tô fazendo, bora, né, eu vou fazer meu jogo sozinho e que se dane. E eventualmente, né, existem vários fóruns, né, do Unity por aí, né, no Google, existe vários tutoriais, né, o Brex mesmo já me ajudou com muitas coisas, mas não só ele. Então você vai pesquisando e essas coisas vão te ajudando bastante, né? Só que eu gosto de fazer as coisas na raça primeiro e depois qualquer coisa eu pesquiso se eu realmente não conseguir resolver. Ou quando eu tô com muita pouca paciência, ou me propus a fazer um projeto que era pra começar sexta e acabar domingo, aí às vezes você não tem tempo, você não se apela. Muitas vezes eu acabo quebrando a cabeça tentando fazer por mim mesmo. O problema é que algumas vezes você reinventa a roda e você se lasca depois. É frustrante? Às vezes mas é divertido fazer, então eu ainda gosto de fazer. Por exemplo, eu não sabia que existia como você detectar com que objeto o player estava colidindo. E isso fez com que eu tivesse muita dor de cabeça para fazer um sistema de colisão nas primeiras vezes que eu fui programar um jogo, né? Depois que eu descobri, eu fiquei maravilhado. No Unity, você tem como colocar filtros no seu sprite, então às vezes ele fica borrado, às vezes não. Isso pode gerar um efeito que você queira ou não, né? Eu na época não achava que era legal que o jogo tivesse os dois efeitos, então literalmente fiz um sistema que redimensionava o jogo, reescalonava ele,
posicionava os objetos na posição correta para permitir com que o jogo ficasse, entre aspas, HD. O problema é que isso era completamente inútil, porque era só trocar um filtro. Então, tipo, eu me peguei tendo um trabalho de alguns dias de código que foi pro lixo, porque eu não precisava daquilo e provavelmente isso daria mais dor de cabeça no longo prazo. Então existem essas brincadeirinhas, às vezes a gente se lasca, mas eu achei bem legal. Porém, com pulo, eu não tive o que fazer, eu acabei tendo que ceder e fazer o que tinha que ser feito. E o que tinha que ser feito era pesquisar. E o Code Monkey, nesse caso, foi quem me salvou e eu consegui fazer o Ground Check devidamente. Que o Ground Check basicamente é a checagem se o player tá no chão de verdade ou não, né? Isso serve pra você conseguir basicamente controlar o pulo, porque senão o player vira tipo um Flappy Bird, ele pode pular toda hora que ele quiser, sem muita regra e dane-se, saca? Então, foi uma coisa que eu dei uma mudadinha ali e tudo. E aí você vai programando, né? Mas isso foi uma das pequenas coisas que eu tive dificuldade nesse começo. Mas, felizmente, né? Você lida com tudo isso e da hora. Então, o que o player faz, tá, né? Pra já explicar pra você. Ele anda pra direita, pra esquerda, de boa. Ele pula, né? Também de boa. Eu não cheguei a explicar, mas a minha visão com esse jogo, né? É que ele fosse algo tipo, sei lá, um Wonder Boy, mais ou menos. Ou um Clock Tower, ou um Alex Kidd em High Tech World, se você é uma pessoa mais refinada. Então, vai nessa linha, mais ou menos, né? O jogo. Só que com um pouco mais de plataforma, né? Que o Clock Tower você não pula. E o High Tech World eu acho que pula, na real. Mas enfim. Então a ideia é basicamente essa. Você pode pular, né? Você pode andar pra direita, pra esquerda. E você ataca, né? Você pode tomar dano, etc. E você tem essa questão de ficar abatido, tá? Como que isso funciona mais ou menos? Se você já jogou Fortnite, pelo menos em squad, isso rola, pelo que eu saiba. Você não morre de vez. Você fica abatido no chão, caído ali por algum tempo. E um player, além de você, pode ir lá, né? E te salvar, né? Então, isso é uma coisa que também veio do Project Lazarus. Eu achei que seria legal. E aqui, mais ou menos, né? Isso também faz parte do kit que o player faz. Outra coisinha que me exigiu um pouquinho de tempo, mas que graças a Deus deu pra fazer até que sem tantos problemas. Esse é o kit básico do que o player faz, né? Mas então, como que o player ataca, né? No Project Lazarus, tá? Que é o jogo, né, que eu me inspirei, até mesmo Call of Duty Zombies, ou o que quer que seja, são jogos FPS, né? Então você vai lá, atira, pega umas armas, uma K-47, uma bazooka, uma Glock, uma Desert Eagle, sei lá, você tem umas arminhas e eu tô citando as poucas que eu sei o nome, né? Sei lá, eu não sei se isso é uma arma real ou se é apenas um jogo, mas tem a AK-BAN, que é uma arma que eu gosto pra caramba do Project Lazarus. Enfim, então você tem algumas armas, né, e você vai usando elas, né, e da hora. Eu não queria fazer muito armas, eu queria fazer algo diferente, no caso meio que como se fosse poderes, meio que power-ups mesmo, uma coisa meio Kirby, uma coisa meio Mario. Meu Deus, Nintendo, por favor, não. Mas tipo, algo meio que nessa pegada, sabe? Então foi essa meio que a minha linha que eu fui seguindo aqui. E esse foi o processo mais criativo que eu tive que fazer nesse começo, já que o jogo só tem 4 cores, eu já tinha sprites dos personagens principais. E o que eu decidi fazer foi basicamente criar 2 power-ups pra esse jogo. Primeiro seria um de um guerreiro, você tem tipo uma bandana e você consegue fazer vários socos. É uma coisa que é até meio inspirada no Cavaleiro do Zodíaco, tá? O Meteoro de Pegasus, o Seiya, que você tinha aquele combo infinito. E o outro poder, eu vou deixar vocês descobrirem. Para por um segundo, pensa. O que isso daqui parece? Ele tem uma cartola, uma varetinha, ele solta essas coisinhas aí. O que isso parece pra você? Eu te digo, isso é um mágico. E aqui que tá a magia da coisa. Corta, Kevin. Mas talvez você tenha pensado que você é um rico, ou outras coisas, enfim. Esse é o problema de sprites pequenos e de poucas cores. Mas faz parte, exercita a sua criatividade. Mas a ideia é basicamente então que eu fiz esses 2 personagens, tá? Um mágico que só joga cartas e um guerreirinho ali, eu achei da hora a ideia, né? Eventualmente, tá? No estágio atual do jogo, mais ou menos, eu estou programando já outros poderes, outros power-ups. E eu agora já tenho, digamos que o power-up inicial do jogo, tá? Aqui no Project Lazarus e outros você tem isso. Você começa com uma arminha básica que não serve pra muita coisa. E você começa também com a capacidade de dar uma facada, que ela vai até o final do jogo, mas ela se torna bem inútil no longo prazo. E a ideia é que você vai eventualmente tendo que trocar isso por outras coisas melhores, e é o normal. Então esses 2 power-ups que foram o começo do jogo, eles não são mais as armas iniciais do jogo, elas na verdade precisam ser adquiridas, mas vou entrar em detalhes sobre isso um pouquinho depois. Mas então basicamente era esse o básico que eu tinha começado a programar, eu fui seguindo. E eu, como uma pessoa muito responsável que sou, se você for ver o cronograma, existe sempre a parte de efeitos sonoros e animações, e essas são as únicas partes que eu não me preocupei em fazer. E por que eu não me preocupei em fazer, você me pergunta? Porque eu queria ter uma versão do jogável do jogo logo. Eu queria muito conseguir jogar o jogo, ver como ele estava funcionando, se estava legal, se não estava. Então eu corri atrás de fazer uma versão jogável o quanto antes, né?
Então eu corri atrás disso e eu já fui para as próximas tarefas, né? Então o que tem mais que falta no jogo? O player tá funcionando, o player 2 também tá funcionando. O que mais eu preciso fazer, né? Putz, eu preciso agora de janelas. E não necessariamente só janelas, tá? No meu jogo tudo é janelas, mas não precisava ser tudo janelas. Mas a ideia basicamente é que é necessário que existam lugares onde os zumbis vão spawnar. E aí eles têm tipo uma barreirinha que impede deles entrarem na área onde os players estão. Porém, quando eles quebram essas tábuas de madeira, eles podem entrar no cenário e atacar os players. Porém, o player pode consertar essa janelinha, assim atrasando a nova entrada de zumbis. E ele também pode atacar o zumbi quando ele está do outro lado da janela. E você consegue então ter toda essa dinâmica, né? Envolvendo aí as janelas. Então, eu precisava disso. Então, eu fui trabalhando também o básico ali, tudo. Coloca a janela, põe a tábua, os zumbis spawnam, etc. Pá, e vai fazendo a coisinha de boa. E nesse processo, né, um pouco depois disso eu programei os zumbis e eu me senti muito burro, porque eu esqueci completamente da necessidade do zumbi tomar dano quando ele tá do outro lado da janela, né, na primeira versão. Isso o jogo não funciona assim, isso basicamente, essa seria a explicação mais básica, né, da coisa. O jogo simplesmente não funciona, infelizmente, né, porque tipo, a janela passa a ser bem inútil, né, na prática. Então, é uma coisa que eu tive que consertar depois. E uma coisa interessante da janela, tá, é que ao contrário do Project Lazarus, onde o zumbi, quando ele nasce do outro lado da janela, ele é ele tá andando, ele tá ali vivo, né, e tudo. No meu jogo isso não acontece, ele é apenas uma imagem que está sendo posicionada na janela. E quando ele sai, aí sim que ele é um ser vivo que anda e, né, checa onde o player tá, esse tipo de coisa. Então antes disso ele meio que não existe, né? E por conta dessa minha jogadinha que eu tentei fazer, eu acabei passando algumas dores de cabeça para fazer com que o número de zumbis na janela tivesse certo. Muitas vezes, tipo, apareciam 2 zumbis na janela, porém na prática só tinha um que realmente estava na janela que tinha que sair, né? Tanto que saía um e 2 da janela sumiam, por exemplo, e coisas do tipo, né? Então foi um pequeno probleminha que eu tive que cuidar, mas era mais, tipo, descuido meu, deu pra também consertar numa boa. E aí, janelas ficaram funcionando bonitinhas, eu gostei demais desse meu próprio sprite, sem falsa modéstia aqui, mas também, enfim, quem sabe não faça alguma variação. Provavelmente não. E agora, os zumbis. Não é um jogo de sobrevivência contra zumbis se você não tem os zumbis, isso é o óbvio. Mas então, o que os nossos queridíssimos zumbis fazem e quais foram as minhas dificuldades fazendo esses queridos? O problema dos zumbis é, infelizmente, ou sei lá, tanto faz, infelizmente eles precisam usar, né, eles precisam ter uma inteligência artificialzinha legal ali que controla eles, né. Pô, eles vão perseguir o player, eles vão andar aleatoriamente quando eles não estão perseguindo o player, então precisava-se dessa questão de ele ter vários modos de agir e que ele trocasse entre esses modos de agir nos momentos corretos. Fora todo o dilema de ele poder andar, poder tomar dano, morrer e esse tipo de coisa, né. E aí que começou um desafio meu com o jogo para permitir com que o jogador conseguisse lidar melhor com os zumbis, tá? Porque aqui que tá uma questão e uma das minhas dificuldades de adaptar o jogo 3D para o 2D, tá? Quando você está jogando um jogo 3D, você tem a profundidade, você tem o eixo de Z, então você consegue driblar as pessoas, por assim dizer, né? Não sei se você era alguém que assistia FNAF no YouTube, mas é um exemplo bom, talvez, você conseguir driblar os animatrônicos. Ou até mesmo no próprio Project Lazarus, você consegue esquivar deles, você tá correndo, você vê uma quina ali na parede meio que não tem muitas pessoas, então você corre para a direita na diagonal e esquiva deles e vai embora. Você tem formas de fugir das pessoas, né, e tudo. Porém, quando você tá num cenário 2D, você não tem essa profundidade necessariamente. Aí você precisa pensar em como que você vai conseguir, né, dar essa possibilidade pro player. Porque se o player não tem essa possibilidade, ele fica um pouco limitado e às vezes pode ficar chato. Pelo menos esse era o meu medo. E aí que tá, existem até algumas apelações que você pode tentar fazer, né, claro. Uma é tipo fazer com que um jogo de visão isométrica, por exemplo, ele tem a noção de profundidade em algum grau. Um Final Fantasy antigo da vida, por exemplo, querendo ou não, você entre aspas anda você pode andar na diagonal e tudo o resto, então isso é meio que possível, né? Ou uma vista aérea, por exemplo, permitiria isso, mas não era a ideia do meu jogo. Outra possibilidade era você pegar, né, o sprite e, tipo, permitir com que ele fosse ao longe, por exemplo, né? Algo nesse sentido. O que também é possível, mas talvez para algum projeto muito específico seria legal, mas pra cá, pra mim, isso não fazia sentido também. Outra ideia que daria pra fazer, que é mais na pegada do Clock Tower, né? É você ter portas, né? E você poder entrar em outras salas, etc. Isso seria muito divertido se isso não fosse um saco de fazer. E eu não garanto que é um saco de fazer, mas já que você tem 2 players que tem que ser geridos, e já que você tem zumbis que tem que saber como se deslocar naquele cenário e saber perseguir o player, eu prefiro não ter que lidar com múltiplas salas dessa forma.
mas sim, é uma possibilidade, eu poderia ter feito também. Então o que eu tentei fazer para permitir com que fosse um pouco mais tranquilo, né? Duas coisas que eu tentei fazer. Primeira delas é o pulo do player, tá? Uma coisa que eu notei é que não dava pra você pular por cima do zumbi, né? Quando você tá tentando lidar com eles. Isso pra mim soou como uma coisa muito ruim, porque, querendo ou não, uma das maiores armas que o jogador tem nesse contexto é pular, né? Tudo que você pode fazer é pular e atacar. Então, se você nem consegue pular por cima do zumbi, né? Como você vai conseguir fugir deles de verdade, né? Tudo bem, se tem uma fileira de zumbis atrás de você, você não vai pular por todos eles, fazendo aquele pulo mortal que você passa com uma moto por cima de 7 carros em chamas e cai do outro lado. Não, não vai rolar. Mas, tipo, poxa, pelo menos contra um zumbi, faz sentido você ter essa liberdade, né? Então é uma coisa que eu fui lá e programei no código. Então agora o zumbi ele tem tipo um delay de reação, o que permite com que o player pule por cima dele e ele tenha então esse tempo, né? Não é um delay muito generoso, tá? Você precisa ser às vezes um pouco preciso, mas depende. Eu reparei que às vezes dependendo da altura do teto, que não foi tão consistente assim, isso varia um pouco o nível de esforço que você precisa ter pro pulo dar certo. Mas ainda assim, você precisa ser um pouco preciso, não é pixel perfect, né? Você não precisa ser um mestre da coisa, mas você não pode também fazer de qualquer forma. Outra coisa que eu tentei fazer também para dar mais profundidade pro jogo, as escadas. E a verdade é que as escadas, elas não eram uma ideia que eu tinha no jogo anteriormente, porém eu achei que elas se encaixariam bem no jogo, de forma geral. Só que isso retroativamente mudava um pouco como a IA dos zumbis deveria funcionar e como que o player deveria funcionar, então isso levou a algumas alterações, né, no jogo. Mas basicamente a escada serve também para tentar dar profundidade pro cenário. Porque, por exemplo, se eu fizesse uma escada diagonal onde um player sobe para conseguir sair do andar dele, eu achei que isso não seria uma boa forma de dar pro player mais opções de desviar dos zumbis. Agora, quando ele tem várias escadas espalhadas pelo cenário, ele tem vários lugares onde ele consegue subir para conseguir ficar em outro andar e escapar dos zumbis, ou pular e ficar paradinho numa escada esperando o zumbi ir para outro canto. Então existem mais formas do player de lidar com os zumbis agora, já que existem as escadas. O problema é que eu tive alguns probleminhas de física com as escadas e eu tive que fazer com que os zumbis entendessem como usar as escadas. Mas agora, felizmente, os zumbis estão funcionais. Basicamente, eles funcionam da seguinte forma. O zumbi, ele primeiro tá num estado de busca aleatório, né? Ele tá andando aleatoriamente de um lado pro outro. Então, aleatoriamente vai andar pra lá, direita, esquerda, tem muita lógica. E quando ele chega perto de uma escada, ele vai, tipo, jogar uma moeda pra cima, tipo, duas caras, vai... Pá, legal, deu cara, não vou subir. Deu coroa, vou subir. Meio que essa lógica. Ele sobe, desce e esse critério, tá? E eu fui meio sacana aqui, então eu não fiz com que a escada sempre tá do lado de um precipício. Então, descer a escada, tanto pro player quanto pro NPC, geralmente significa pular pro andar de baixo e não descer a escada de verdade. Apesar que você pode descer a escada se você quiser, mas o zumbi não. O zumbi é queda livre. E aí, ele tá andando de boa e eventualmente, alguma hora, ele vê o jogador. Então quando o jogador ele é avistado, ele começa a perseguir o player. Então ele vai andar na sua direção, etc, aquela coisa de boa. Porém, quando você troca de andar, naquele momento ele fica meio perdido, ele fica, caraca, o cara sumiu. Ele, a partir desse momento, ele vai procurar por uma escada para ele poder subir. Você vai ter algum tempo para respirar, dependendo do quão sortudo ou não o zumbi for. Porque às vezes o zumbi vai andar pro lado errado, e se ele andar pro lado errado vai demorar, porque ele vai ir até o fim da sala e voltar para encontrar a escada certa, mas se não, ele vai encontrar uma escada logo perto de tu e ele já vai te perseguir como se nada tivesse acontecendo. Então, eventualmente ele consegue te perseguir numa boa. E eu não sei se você, tipo, será usaram rodinhas na infância para andar de bicicleta? O zumbi, ele tem praticamente a mesma coisa. Quando ele chega perto da escada, eu falei, eu não vou deixar essa coisa dar errado. Então, literalmente, ele teleporta pro centro da escada. Porque, francamente, eu não queria me arriscar. Lá em cima, tudo bem, ele até tem que dar um saltinho ali que é meio perigoso, né? Poderia dar errado. Tanto que eu errei sem querer a altura de um piso e deu ruim. No último andar da minha área de testes. Tirando isso, vai direto pra escada. Agora no player, tá, só pra comentar brevemente, eu tive um problema com a escada que na verdade até me deu uma ideia pra uma feature legal pro jogo, então até que foi vantajoso. Você tem a questão do pulo, ou melhor dizendo, você tem a questão da gravidade, física do jogo, né? Porque basicamente, pra você mover as coisas no Unity, você pode mover tanto usando o sistema de física, adicionando forças e todo o resto, ou você move diretamente a posição dele do mapa, né? Utilizando o transform, né? E aí você tem essas duas formas. Eu gosto bastante de movimentar as coisas diretamente, geralmente eu só uso física para fazer pulo mesmo. Não sei se isso é mais inteligente, mas é como eu gosto de trabalhar. Só que o problema é que quando eu fui fazer o sistema da escada, deu um pequeno problema com a física. Quando você vai subir a escada, se você pula e sobe a escada durante o pulo, a gravidade ainda está tentando jogar o player para baixo, porque existe uma velocidade vertical no player ainda. Por mais que eu tenha desativado a gravidade, a velocidade vertical que foi criada antes não some. Então, infelizmente, o player ele ficava sendo puxado para baixo. Então, às vezes, o player ou subia muito lento,
ou nem subia, porque essa velocidade vertical negativa estava sempre jogando ele para baixo. E o mesmo acontecia no outro caso, se você pula e sobe a escada ao mesmo tempo, o player era jogado pro além. Ele pulava bem rápido, porque na prática ele estava adicionando a força do pulo com a velocidade natural de deslocamento que você ganharia por estar subindo a escada. Então, teve essas questões que eu tive que corrigir, e isso até virou uma feature na verdade, porque subir escadas correndo foi muito divertido, eu acho que é uma coisa muito legal e eu acho que vale a pena pro jogo, e até dá um pouco de flexibilidade pro player, tipo subir rapidão, dar um tiro e voltar, outros esquemas, então acho que isso adiciona mais ao jogo do que tira, então vale a pena deixar, só pra não vamos evitar estragar, né? Depois dessas loucuras que eu tive que fazer, eu tive que me preocupar com as hordas. Esse aqui é onde o jogo ele fica mais interessante. Você tem um zumbi, você tem a área de spawn, você tem o que vai ser spawnado nessas áreas de spawn, você tem o player. Porém agora você tem as hordas. E as hordas é meio que um gestor geral, né, onde ele vai cuidar de fazer com que as hordas funcionem devidamente. Porque o que acontece? Eu não tenho como saber o código fonte do Project Lazarus. Então eu não sei que aspectos são alterados quando as hordas vão avançando. Tem coisas que como jogador você nota, mas tem coisas que não dá pra ter certeza. Mas então eu tenho minhas apostas e é o que eu tenho anotado aqui, né? Uma coisa que muda é a quantidade de zumbis que aparece, isso é óbvio. A segunda coisa é que os zumbis vão ficando mais fortes, né, ganham mais HP. Agora, o que não dá pra ter certeza é se, por exemplo, velocidade, dano, esse tipo de coisa muda. Eu acho que não. Mas eu coloquei aqui como uma possibilidade para o meu jogo, mas ainda não inseri isso. É uma coisa que tá meio que programada ali, mas eu ainda não toquei nisso porque eu acho que talvez vai ficar apelão demais. Eu quero fazer mais playtests antes de eu colocar. Mas o que eu tô dando uma trabalhada é justamente no HP do zumbi e na quantidade de zumbis por horda. Então basicamente, quando as hordas vão avançando, o HP do zumbi vai aumentando. Então o HP começa como 1, vira 2, vira 3 e vai aumentando, né, da forma que eu achar melhor. E o mesmo vale para a quantidade de zumbis, que vai gradativamente aumentando, né, até que tipo, são 5 zumbis, são 10 zumbis, são 12 zumbis, e assim vai indo infinitamente. Que é a parte final, por assim dizer, para fazer com que o jogo seja funcional e jogável, né. Porque você tem então essa dinâmica de você estar agora sobrevivendo, né, contra essas hordas de zumbis. Inclusive eu até tive a oportunidade de chamar um amigo para testar, jogar o jogo comigo e foi uma coisa bem divertida, né? Eu não vou fazer um multiplayer online, mas a ideia do jogo é ter um multiplayer local, split screen, ou jogar single player mesmo, se assim você quiser. E a minha sugestão para você, caso você queira jogar o jogo online, é use o Parsec, ou sei lá, um TeamViewer da vida, algo do tipo. Ou visita seu amigo mesmo e joga. Porque basicamente o jogo ele funciona no teclado, WASD, o POI, se eu não estou enganado, é pro Player 1, e aí as setinhas, os EXC é pro Player 2. Então o ideal é na verdade, talvez eu mudar os controles na real, pro segundo player ficar um pouco mais contido na direita do teclado e o Player 1 ficar um pouco mais na esquerda. Mas também, uma coisa que dá pra ser feita, e é uma sugestão, seria anexar um teclado externo, assim você joga com um pouco mais de conforto. Outra possibilidade também existem pelo visto programas que você consegue configurar o controle para emular o teclado. Então também é uma possibilidade que francamente talvez seja a melhor possibilidade disponível. A outra possibilidade também, que é a que eu usei, é o uso do Parsec ou TeamViewer, que são esses aplicativos que permitem com que o seu amigo acesse seu computador pela distância. Meu amigo mesmo nem estava comigo em casa, mas ele jogou comigo aqui e foi bem de boa. E assim, a gente testou acho que por 1 hora o jogo. E deu pra testar numa boa. O limite é a sua internet, né? A minha nunca foi maravilhosa, mas graças a Deus funcionou. Valeu, camarada, hoje você me ajudou. E eu consegui testar o jogo e já ter algumas noções. E testar o jogo foi uma experiência engraçada, tá? A primeira demo que eu fiz do jogo. Que eu até vou estar disponibilizando no itch.io, que eu vou deixar pra vocês testarem a versão mais recente do jogo, que vai estar até com mais features do que eu tô comentando hoje. Mas além disso, tem essa versão original, se vocês quiserem ver. E jogar a primeira demo do jogo foi tanto uma experiência gratificante em partes, porque você vê a coisa funcionando, etc, que coisa linda. Mas ao mesmo tempo foi um pouco triste, porque você percebe tanta coisa que você esqueceu de adicionar no seu cronograma que eu fiquei realmente frustrado. Eu tava pensando em mandar o jogo para Deus e o mundo dos meus amigos para receber testes e ver o que tinha que fazer. Naquela hora minha empolgação foi embora, porque eu falei, meu Deus do céu. Passei algum tempo, testei com meu amigo, fiz alguns refinos no jogo, né? E agora eu já tô muito mais orgulhoso do que o jogo tem. Olha o que falta no jogo então, né? O que você ainda tá fazendo? E é que tá, né? Você pode ter as ordens e todo o resto, mas existe alguns aspectos que ainda faltam, né? É a parte da economia do jogo. Porque literalmente nesse tipo de jogo você tem dinheiro para gastar em armas, ou no meu caso power-ups, e você tem que usar esse dinheiro também para abrir
portas. Então essas são as duas dinâmicas do jogo que ainda faltam. Essa variedade de múltiplas armas, ter alguma forma de conseguir armas aleatórias. No Project Lazarus é a caixa, que é basicamente um lugarzinho onde você chega ali, você paga uma grana e uma arma aleatória é te dada. As melhores armas do jogo estão ali. Você tem como pegar armas nas paredes, pagando por elas, mas algumas armas não estarão nas paredes, então vale a pena você usar a caixa. No meu caso eu não sei o quanto que serão muitas, tá? Porque depende do tempo que eu tiver pra fazer vários tipos de arma e balancear elas também. Você tem a questão, né, de simplesmente usar as armas das paredes. Eu também tinha que programar essas portas, porque querendo ou não, você tem, tipo, a área inteira do mapa, ela não é disponível pra você. Você tem que aos poucos ir pagando pra tirar essas portas do caminho, e aí sim liberar o mapa inteiro. E assim ter acesso a outras armas que estão disponíveis nas paredes, e assim ter acesso até mesmo a ter outro player do Project Lazarus. Você não começa junto com os outros players, vocês sempre geralmente estão divididos em grupos, e vocês têm que conseguir se unir no final das contas. Então, essas eram coisas que ainda faltavam ser feitas, e são coisas que estão praticamente que prontas, pra falar a verdade. O dinheiro é uma coisa bem simples. Fazer sistema monetário não é lá muita dor de cabeça. Criar uma variável que armazena a quantidade de dinheiro, talvez fazer isso ser global, enfim. Adicionalmente, né, fazer com que você ganhe dinheiro nas atividades certas. Aqui é onde exige um pouco mais de tempo, mas também não é nada absurdo. Você ganha dinheiro atacando zumbis, matando os zumbis e também ganhar dinheiro consertando as janelas. Fora isso, tem as portas, tá? E as portas, aquilo que eu disse, elas são limitadores da área, tá? E isso é pra basicamente você não ter acesso a algumas armas mais fortes logo de cara, é um comecinho mais simples. E eu arrisco dizer que de um ponto de vista de game design, limitar a área inicial para que depois você tenha uma área maior, talvez até seria benéfico do ponto de vista de educar os jogadores, na verdade. O grande ponto é essas portas. E as portas também já estão funcionando bonitinhas, não foi assim tanto um trabalho. Eu fiz ali um sprite que francamente não é uma porta, tá? Sei lá como eu descreveria essa beldade. Isso meio que é um grande cofre, sei lá. Enfim. Era pra ser uma escola o cenário do jogo, então eu não sei como interpretar isso. Mas enfim, pense em, sei lá, Classroom Elite, Danganronpa, Absolute Duel, sei lá, pense em escolas estranhas. Uma escola usa almas pra criar armas, a outra escola, a galera tá, tipo, num jogo de xadrez mental, num xadrez 5D há muito tempo. E, francamente, coitado de pessoas normais como a gente, né, naquela escola. Danganronpa, você só se lascou mesmo se você caiu naquela escola. Eu acho que não é impossível imaginar algo assim, vamos forçar um pouco a nossa criatividade. Mas além das portas, né, basicamente você tem a questão das armas nas paredes. E aqui é onde eu travei por enquanto. Eu tô produzindo mais armas pro jogo. Eu estou experimentando com um novo conceito de arma que eu ainda não terminei, que vai ser uma arma de flash. Eu não sei como eu vou fazer isso. Meu amigo, ele me deu uma ideia que eu achei muito boa. Eu tava jogando Minecraft com ele, a gente tava lá, pá, de boa. Eu falei, tô fazendo esse jogo, vocês têm alguma ideia de que arma ou que poder poderia ser usado? Às vezes eu não formulo muito bem minhas perguntas, e às vezes também, tipo, é um projeto que eles não estão muito a parte do que tá acontecendo, então é difícil dar sugestões, eu entendo. E eles ficaram meio que tipo, não sei. E aí, tipo, do nada, eu fiquei conversando com um dos meninos e o outro ficou quieto. Ficou tipo uns 2 minutos, 3 quieto, tipo, sem falar nada. No nada ele brotou e falou: não, e se você fizesse a abóbora com a vela dentro brilhando? E isso estourou a minha mente, de verdade. Foi tipo, meu Deus, você é um gênio. Eu agora quis pôr isso no jogo de alguma forma. A grande questão é o como. Eu tô na dúvida ainda do que eu vou fazer exatamente, tá? Tanto que no final das contas, o que eu pensei foi, ou vai ser tipo um projétil que isso solta, ou vai ser tipo uma rajada. Eu tava considerando fazer algum tipo de power-up que fizesse um pseudo Kamehameha. Porque na hierarquia das armas, tá, do Project Lazarus, que é o que eu tô imitando também, você tem as armas iniciais, que vão ficar obsoletas bem rápido. Você tem as armas mega fortes, não mega fortes, mas as armas medianas, que tem as melhores, piores, etc. Que são as que estão na parede e as que vão estar na caixa. E você tem tipo uma ou duas armas que são muito apelosas e elas são da caixa, mas a probabilidade de você ganhar elas são baixas. Porém, se você ganhar, você não ganha o jogo. Por exemplo, no Project Lazarus, você pode ter uma Ray Gun, ainda assim você pode perder. Mas ela é uma arma muito boa que vai te ajudar muito se você conseguir ela. Então eu pensei em fazer literalmente um Kamehameha quase, ou algo do tipo. Tava ponderando ainda como, etc. Tem que ser testado. Eu ainda tenho alguns dias, né? Porque eu tô gravando isso aqui no dia 13. Então eu ainda tenho tempo. 15 dias passam rápido e talvez eu tenha que, né, ser mais humilde pra fazer um jogo legal já no seu lançamento. Então a ideia era fazer algo do tipo. E eu falei, talvez eu faça então com que a abóbora brilhando seja isso. E no final das contas eu não sei, eu tô começando até a achar que talvez tematicamente eu não vá colocar a abóbora brilhando, porque eu não sei se eu vou fazer isso. Mas eu gostei muito da ideia de fazer uma habilidade de flash, porque foi relativamente prático de implementar, e agora é só questão de balancear e talvez fazer isso ser mais temático. Então talvez fazer com que ser um fotógrafo, né, ter uma câmerazinha de foto, ou às vezes fazer com que a lanterna que eu tinha criado de sprite, né, pra representar esse power-up que o menino sugeriu, simplesmente brilhar mais forte e atacar uns bichos. Eu não sei, mas acho que existe um caminho legal pra fazer aí. Outra arma que eu criei também é uma arma que ela originalmente
Originalmente era pra ser uma coisa relacionada a espinhos, mas caiu mais pra ser tipo uma lança. É uma lança com um espinho na ponta, pelo menos na minha cabeça. A ideia basicamente disso então é que você tipo atira, né, e a lança vai e volta pra você como um bom Mjolnir. Então é meio que essa ideia desse power-up também. Eu achei um power-up bacaninha, divertido, pra mim ele é visualmente interessante. Não sei se ele é melhor que os outros, eu tenho que ver essa questão de balanceamento ainda, mas eu programei para que você consiga ter armas com danos diferentes. Eu só ainda não mudei o dano das armas, todo dá o mesmo dano ainda, porque eu não sei como eu vou balancear essa parte. Mas enfim, então eu tenho essas duas armas criadas, então atualmente o jogo tem 4 armas, fora o ataque inicial, que agora é um ataque meio básicozinho, inspirado no soco, os 1001 socos do Meteoro de Pegasus. Porém, eu ainda vou tentar implementar pelo menos mais essa arma de flash, que ainda tem que ser finalizada para poder falar que eu tenho 4 armas, né, 4 power-ups. E depois disso é fazer pelo menos uma arma suprema, né, um power-up Mega Blaster arregaçadora poderosão. E aí depois disso, né, seria me preocupar em fazer a caixa, fazer a tela de título, né, fazer o mapinha bonitinho do jogo, me preocupar em fazer com que o jogo finalmente comece a ter seu encerramento, efeitos sonoros, talvez algum tutorialzinho, pra deixar o jogo mais redondo, né, por assim dizer. Então essa é o que eu tô ainda pensando em fazer ainda, né. Aqui estou eu, né, parado, com abertas sugestões, inclusive, qual power-up você quer ver no jogo, que power-up você acha que combina com essa temática meio Halloween, abóboras, etc. Talvez eu faça o jogo se levar a sério, eu vi uns efeitos sonoros que me deixaram bem empolgado, mas talvez não. Dá a sugestão que você achar melhor e vamos ver, às vezes vai ser bem divertido. De toda forma, muito obrigado por terem o vídeo até aqui. Eu não sei quando esse vídeo vai sair, porque eu tinha prometido para o colega meu que ia editar esse vídeo para ser 20 minutos, só que acabou saindo, o arquivo bruto tá bem maior que isso, então não sei se vai sair tão cedo, mas saindo depois da data do lançamento do jogo ou não, o importante é check o itch.io que vai estar na descrição do vídeo, ali você vai ter ou a demo do jogo ou a versão de lançamento, que talvez vai ser atualizada depois ou não, vamos descobrir, né, com o tempo. E além disso, né, já fica ali de olho, porque vai ser algo bem legal. Eu vou estar lançando um trailer pro jogo eventualmente, então aguardem. E muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, muito obrigado por tudo e até!